Opa, antes da gente introduzir esse vídeo aqui, eu quero pedir para que você se inscreva aqui no canal Sem Hora, porque muitas das pessoas que assistem nosso canal não são inscritas, né? Mais de 50%. Então, inscreva-se aqui para você não perder as notificações dos próximos vídeos. E tamo junto, bom papo, é nóis. Alô, alô, muito bom dia, boa tarde, boa noite, meu caro Senhora Lovers. Você que está no fandom do Senhora aí, que já é fã de carteirinha desse canal maravilhoso, seja muito bem-vindo a mais um capítulo. Nós estamos aqui mais uma vez gravando desse jeitinho, né? Porque o mundo não nos permite sair para olhar para o céu. Então a gente se mantém aqui, mais firmes e fortes aí, como sempre, honrando o nosso compromisso de não ter compromisso com vocês. E hoje, né, já nessa temporada de convidados especiais, temos um convidado aqui, seguindo esse padrão de excelência de convidados, que é um cara que eu já quero trazer há muito tempo aqui, que é um cara que eu admiro muito, como todos os outros, né, porque aqui a gente escolhe a dedo, só coisa, né, só coisa fina. Então quero que recebam, claro, com a presença do meu grande amigo Thiago, que já vai falar, Rolandinho. Muito obrigado, gente. Valeu pelo convite. Muito legal estar aqui. Eu estou gostando muito do canal. Porra, uma baita de uma honra a gente poder te receber aqui pra conversar sobre aleatoriedades e muitos temas interessantes. Mais uma vez, e ó, Lucas, a gente tá em outro patamar com esse negócio aí de convidado, hein? Quero ver na hora que essa pandemia acabar, a gente vai ter uns problemas aí pra gente conseguir manter esse nível. Vai ser bonito, vai ser bonito. Mas sobre o que a gente vai falar hoje, Lucas? Me diz aí. Semana que vem tem Terry Crews no Senhora. Opa. Falando sobre unha encravada. Como é que eu posso dizer, como é que eu posso reduzir o tema que a gente vai falar em uma frase? Assim, pra entregar, pra ficar sucinto, pra ficar explicativo. Quem são seus ídolos, ou o que significam seus ídolos e seus símbolos? Mas não era sabe? aquele outro bagulho que a gente ia falar? De símbolos? Não, do papo com o Rolandinho lá que você Então, mas era isso, né? a gente tava falando sobre estátuas, sobre mudanças sim. e sobre símbolos e sobre... Basicamente sobre símbolos, né? Do tipo, esses símbolos, na nossa vida, os símbolos que a gente um dia já seguiu, nossos antepassados já seguiram em algum momento, eles sofrem uma revisão histórica por causa do tempo, não tem jeito. E eu acho que esses símbolos... E se a maneira como a gente olha pra esses símbolos pode mudar de acordo com a maneira que a gente vive no mundo contemporâneo, né? Mais ou menos... Por que esse assunto veio à tona, assim, do tipo... só pra dar um contexto pra vocês que estão escutando, ouvindo, assistindo a gente neste momento, em toda a questão dos protestos que estão acontecendo ao redor do mundo, a favor da democracia, contra o racismo, alguns políticos, ou mais políticos ainda, em alguns outros países e tudo mais, em vários momentos a gente viu grandes símbolos históricos sendo literalmente derrubados, né? Nos Estados Unidos aconteceu em vários lugares, não foi a primeira vez, isso já vem acontecendo há muitos anos. Algumas estátuas, por exemplo, de nomes muito importantes da época da Guerra da Secessão ou de algumas personalidades históricas começaram a ser questionadas novamente, do tipo, o cara tem uma estátua no meio de uma cidade onde ele representava há 200 anos ser uma grande personalidade para aquele povo, para aquele público, e hoje mostram numa revisão histórica, a gente consegue ver que na verdade ele tinha um papel que acabou segregando muito mais a população, ele acabou manchando a história do país em muitos outros aspectos, e isso também aconteceu em outro tema completamente diferente, que foi o que aconteceu com a HBO Max. A HBO Max, depois de ter sido criticada por alguns internautas e espectadores, tirou E o Vento Levou, um dos maiores clássicos da história do cinema, do seu catálogo, porque o filme mostra uma realidade, na verdade, que não existia, né, no caso, mas assim, ele trata principalmente a Guerra da Secessão e o sul dos Estados Unidos, tratando o racismo de uma forma muito romântica. E aí, a HBO Max tirou o filme do catálogo, dizendo que vai colocar ele novamente com um documentário na frente, com uma discussão histórica sobre a forma como aquele filme retratava aquela época. Então, basicamente, a gente está tendo uma revisão de ídolos, uma revisão histórica de grandes símbolos em muitos lugares. E eu, sinceramente, eu acho que, claro, guardadas as devidas proporções e dependendo do contexto de cada um, é muito importante a gente revisitar símbolos para entender o contexto que eles estavam inseridos, mas principalmente se eles ainda têm a mesma importância hoje em dia ou não. Assim, primeiro eu queria dizer que eu não sou especialista de nada, acho que vocês também não, e essas questões... Mas, cara, você tá no lugar certo. Então é isso, por isso que eu estou tão confortável. Se vê um especialista aqui... vai levar porrada, entendeu? Eu não quero ver pintado de ouro um especialista perto de mim. Por isso que a gente nunca chamou o Átila aqui, entendeu? Porque não dá. Eu odeio especialistas. Esse programa acaba quando o Átila... Exato. Se eu sou especialista, some da minha frente.
Mas assim, eu tenho um episódio que aconteceu comigo, que eu estudava letras aqui em São Paulo na USP, e eu fiz um ano só da faculdade, infelizmente. Eu gostava bastante. E aí eu tinha uma aula que chamava Estudos Clássicos, né? O nosso professor tava falando sobre Grécia, e aí tava passando sobre como em alguns locais da Grécia o papel da mulher era diferente, né? Então tinha alguns lugares onde a mulher era reverenciada e outros onde ela era totalmente subjugada, né? E eu lembro que uma amiga minha, uma colega, levantou a mão e falou: professor, eu não entendo porque vocês fazem questão de ensinar isso ainda, de ficar batendo nessa tecla e mostrando, sabe, tipo, dando um palco pra falar que as mulheres tinham esse papel, que elas... Enfim, ela tava querendo dizer assim, não acho que deveria ensinar que foi desse jeito, porque não vejo motivo para ficar falando sobre isso. E assim, é óbvio que isso é um exagero absurdo, porque ela tava claramente louca, né? Assim, como assim você não vai ensinar, não vai falar sobre o que aconteceu no mundo agora? Eu acho que isso é um tipo de revisionismo insano. Só que eu acho que é bom pra exemplificar como às vezes a gente tá tão engajado numa causa, às vezes você tá querendo, eu até acredito que tem assim uma intenção bacana por trás de um comportamento desse, mas você acaba misturando um pouco as coisas e ultrapassando o limite do que é saudável, né? Óbvio que você tem que estar o tempo todo revisitando a história, o tempo todo revisitando os valores que, enfim, que eram pregados no passado, mas você não pode apagar o passado, né? Eu acho que aí é o limite. Exatamente. Né? Eu acho que querer apagar o passado é você estar colocando em risco gerações futuras de cometerem os mesmos erros novamente, né? Como é algo que a gente vê, por exemplo, que a gente vive num país onde você tem você não tem oportunidades iguais para todo mundo, você tem pessoas ignorantes, você tem pessoas que não têm acesso à informação e pessoas que não sabem do óbvio, né? Que muita gente fala, né? Por exemplo, não concordo, eu tô longe de concordar com tudo que o Felipe Neto fala, mas muita gente zoa o Felipe Neto falando, o Felipe Neto só fala o óbvio e tal. Eu acho que é até engraçado alguns memes e às vezes é verdade. Mas, cara, será que a gente não tá precisando falar mais o óbvio? Porque a gente vive num mundo de pós-verdade tão, assim, impressionante que o óbvio já não é mais tão óbvio pra muita gente, sabe? Se o óbvio é óbvio pra você, é por isso que hoje a gente tem terraplanistas por aí, entendeu? Porque é com essa arrogância, é com essa prepotência de falar, mas isso aí é muito óbvio. Mas é óbvio que hoje você tá vendo um foguete sendo lançado pela SpaceX lá, e hoje eu fiz um comentário sobre como a Terra é bonita, sendo olhada lá do espaço, né, de onde tava a estação espacial, e as pessoas retweetando e falando, e agora, terraplanistas? E agora? Chupa, terraplanista, sabe? Os caras estavam realmente empenhados numa discussão, tipo, não existe discussão. Sabe, não é tipo, parece que eles estão agradecendo, ufa, chegou a prova de que a Terra é plana. Cara, a prova de que a Terra é plana não, de que a Terra é redonda. A prova de que a Terra é redonda tá aí há muito tempo já. E só existem esses conspiracionistas, essas pessoas que tendem a acreditar em coisas absurdas, em coisas, né, desse nível, por causa dessa falta de informação, por causa de pessoas que não têm, às vezes, a paciência de entender que não é todo mundo que tem a mesma oportunidade de chegar em informação. Então... eu acho que a gente querer falar sobre o lado ruim, né, que é o lado do extremismo, do conspiracionismo, é válido, mas é também legal a gente enxergar por que chegou onde tá, entendeu? Porque que o outro lado também tem culpa, sabe? Isso é uma coisa que... Eu acho que tem muito dessa era de informação que a gente vive, né? De excesso, hiperinformação que a gente tem. Pra mim é meio claro que isso tá acontecendo e com esse excesso de informação e acesso que a gente tem, dá vazão a inúmeras... a benefícios e malefícios do ser humano, assim. Eu acho que e voltando pro negócio de questionar a história, de questionar fatos, eu acho que, assim, os nossos ídolos, nossos símbolos, eu digo da humanidade, tá? Não uma pessoa ou outra, assim. A história, ela tem que ser revisitada e revisada mesmo. Não precisa se apagar a história pra revisá-la. Não dá pra gente apagar a importância de um filme, por exemplo, como E o Vento Levou, para a indústria do cinema. Porém, pode-se revisitar os valores que ele apresentava, né? Do tipo, é pra isso que serve a história também. A história serve pra você revisitar vários fatos, vários acontecimentos, pra ver como é que ele muda durante o tempo e como que a sociedade muda. Se não, a gente nunca questionaria nada que acontecia antes. Principalmente, Thiago, porque, desculpa te interromper, mas principalmente porque eu acho que o errado ensina mais do que o certo. Sim.
Sim. Sabe? Você saber o que não ser, às vezes é muito mais valioso do que você saber o que ser, né? Porque você sabendo o que não ser, você naturalmente vai se caminhar pro que você deve ser. Então, aprender com erros do passado que não só estão inseridos na sua geração, portanto, né, você não apagar a história, você não consegue evoluir só baseado na sua própria geração. Sim. Você evolui com toda a bagagem de uma construção de sociedade que já vem muito antes de você nascer, do seu pai nascer, da sua avó nascer. Então, sabe, é meio complicado você querer apagar algo que aconteceu, né, só, enfim, por conta de uma pressão que às vezes é equivocada. Eu acho que tem essa questão mesmo do tipo, é difícil apagar, não se pode apagar algumas coisas, eu acho. Porém, tem a questão de você revisitar e revisar, que eu acho importante. Como eu disse, a evolução da humanidade, do nosso consciente, dos nossos valores, ela depende da gente voltar pro passado, entender os nossos erros e melhorar aquilo. E também existe uma questão de erros históricos e principalmente o tal do lugar de fala, que eu acho que as pessoas estavam discutindo bastante no Black Lives Matter e tudo mais, quando várias estátuas foram jogadas e tudo mais. Depende muito também qual é o movimento social que tá fazendo isso, sabe? Na minha opinião, assim, eu acho que se é realmente um movimento que tá ali pra fazer isso e que se vê na obrigação, se vê no direito de fazer aquilo, cara, isso é um revisionismo que tem que ser feito mesmo. Então, existem movimentos sociais pra isso. Eu acho que o valor, ele pode ser modificado. O lugar na história desses símbolos e desses ídolos, ele pode ser modificado, ele pode perder valor, ele não vai ser apagado porque a gente tem que olhar e entender o que aconteceu e você estuda aquilo ali pra frente, mas que precisa mudar e realmente reentender o que aquelas pessoas foram, o que aqueles movimentos foram, eu acho essencial pra evolução de tudo, então, sabe? Só que não dá pra você apagar. Mas eu acho, esse assunto, acho que ele tem camadas meio bizarras, assim, porque primeiro eu ia fazer só um adendo no que vocês estavam falando sobre a questão da arte, assim, de pegar um filme que passa uma mensagem que hoje em dia é claramente errada, né, e você tirar ele do ar e tal. Eu acho que se fossem livros, por exemplo, eu acho que ia conotar muito pior você fazer isso, né? Porque parece uma espécie de censura. Quer dizer, tem algum tipo de livro, algum tipo de conteúdo que eu não posso ler, que não é certo estar disponível, né? E eu acho que é muito porque hoje em dia a gente enxerga o audiovisual, a gente enxerga o cinema e as séries como uma arte que ela é muito entretenimento, assim. O propósito primordial dela é divertir. E aí, com essa visão, as pessoas pegam, por exemplo, um filme que tem um contexto histórico lá, né? E que claramente tem uma mensagem que hoje em dia, com a revisita, fica bizarra, a tendência é você querer que aquilo não esteja mais disponível, porque parece que é tipo assim, esconderam no meio de algo divertido uma mensagem errada, né? E vamos tirar isso do ar. Mas eu acho que é muito porque você não tá olhando aquilo ali como uma arte questionadora, ou uma arte que tem uma proposta talvez não só da diversão, sabe? Porque se você olha, eu concordo, Rondinho, é meio inocência de um público atual, né? Do tipo, porque toda forma de entretenimento tem uma política e tem uma questão de cultura ali dentro. Então, tipo, a arte entretém, mas ela não é só isso, né? E eu acho que se você for voltar pra arte que foi produzida, né, pra trás, se você voltar 100, 200 anos, você não vai conseguir salvar nada, porque o paradigma mudou demais. E eu acho que o principal dessa discussão que eu queria trazer aqui, quero saber a opinião de vocês, que eu tava pensando, eu até fiz uns tweets lá que saíram meio tortos, eu até deletei, porque eu não quero mais treta na minha vida, quero só paz. Tem um livro que ficou muito famoso aí nos últimos tempos, que se chama Sapiens, né? O autor fez vários livros legais, mas no Sapiens ele fala sobre um negócio muito interessante de como basicamente tudo que a gente acredita e os paradigmas que circulam a nossa vida, eles são espécies de religião. Então, ele dá um exemplo que eu achei que foi muito forte pra mim, que ele falou sobre o consumo de carne. Ele falou assim, olha, o fato da gente não achar uma coisa horrorosa o consumo de carne é muito um processo religioso, porque a gente confronta certas verdades que são muito transparentes, mas a gente ignora elas convenientemente e cria um sistema de pensamento que inclusive ele usa a palavra sincretismo, né? Que é tipo assim, a gente é super razoável, a gente usa argumentos razoáveis para certos assuntos, que seriam os mesmos que a gente usaria pro não consumo da carne, mas nesse tópico específico você ignora esses argumentos e continua convivendo com aquilo. É basicamente isso. E ele fala sobre várias coisas. Imagino daqui a algumas centenas de anos, numa conversa assim,
tem sobre história as pessoas falando, pô, o Einstein realmente foi um cara que virou o jogo, né? O cara era pica, mas não dá pra falar muito dele não, que o cara comia carne. É isso que eu queria falar com vocês. O meu tweet foi exatamente sobre isso. O que eu fiquei pensando e que me fascinou, na real, acho muito da hora pensar nisso, daqui de 50 anos, 100 anos, a visão daquelas pessoas, tipo, as pautas que vão estar em evidência, talvez transformem pessoas que hoje em dia a gente sabe que foram seres humanos que pra nossa época foram incríveis, que fizeram grandes contribuições, ou que passaram a vida inteira lutando por coisas que eram legítimas e legais, e, enfim, são pessoas que claramente são célebres mesmo. Da ótica daquelas pessoas do futuro, essas pessoas serão execráveis. Tipo assim, cara, os caras cagaram pra vida do planeta, destruíram o meio ambiente, eles matavam animais em série, cara. O cara comia nugget, o cara é o demônio, você entendeu? O cara era um genocida, o cara ia no McDonald's, velho. E é sério, parece engraçado sabe? falar hoje em dia, mas eu tenho quase convicção de que isso vai acontecer. Não, mas isso é uma tendência lógica. Isso é uma tendência lógica. E a minha pergunta pra vocês, cara, que é o que eu fiquei pensando, será que é justo? Então, a gente pegou esse caso das estátuas, né? Eu vi, até a gente falou do Felipe Neto tava tweetando sobre o Churchill. E eu nem tenho, assim, eu conheço a história do Churchill, mas eu nem tenho aqui todos os argumentos pra defender o Churchill absurdamente, tá? Mas, cara, o que eu posso dizer pra vocês é que eu conheço pessoas vivas que tem aquele racismo velado, tá ligado? Tipo assim, que é um racismo estrutural que o cara tem a vida inteira, parentes, tal, e que eu que sou próximo dessas pessoas, que sei de onde elas vieram, tal, que é do interior, sou do interior de São Paulo, tal, não tô falando que é justificável, mas eu consigo ver coisas boas nessas pessoas que são pessoas simples. Então imagina um cara, tipo, figuras como, sei lá, um Thomas Jefferson da vida, teve um, inclusive, da história americana que ele tinha escravo, se eu não me engano, que era o Benjamin Franklin. Então, tipo assim, será que a gente que é justo a gente ajustar o foco da nossa câmera com os valores de hoje e execrar essas pessoas? Eu acho que a gente deveria... A minha opinião é que a gente deveria tratar como a gente deveria tratar um filme. Esse cara foi, sim, um cara exatamente, célebre, foda. O que eu ia falar é que, tipo, eu acho que é tão justo quanto você comparar o preço de um ingresso de cinema hoje de 50 anos atrás, entendeu? E falar, hoje tá mais caro, tipo, sabe? Você não levar em conta a inflação, você não fazer um cálculo proporcional de diferença de gerações, de diferença de valores, né, que não se tinham ainda numa época passada. Então, eu acho que é um debate muito complexo e que tem que ser visto com muita delicadeza e muita cautela, né? Porque a gente tem que entender também que daqui 100, 200 anos, os monstros seremos nós, né? Isso é um fato, tipo, pelo menos alguns traços de nós, tipo, como o de comer carne, que pra mim é uma tendência lógica, que o ser humano cada vez mais deixe de comer carne e, sabe, é aquilo, se você não evolui com a evolução, você vai ficar pra trás. Se você não quer, nunca vou ser vegetariano, nunca vou abrir mão das minhas coisas, beleza, mano, daqui a pouco você morre e vai nascer alguém no seu lugar que vai estar mais aberto a ideias novas, e aí é assim que as coisas são recicladas e substituídas. Eu acho que eu concordo em parte com muito do questionamento e tal, mas, assim, acho que é bom colocar uma coisa na mesa que eu acho que traz um outro lado, que é muito importante e que também vai de encontro a todo o questionamento de vidas que a gente tá tendo hoje, né? Tipo, da valorização do ser humano e principalmente de minorias dentro da nossa sociedade que sempre foram execradas. Então, assim, faz parte de revisar a história e, de novo, né? Tipo, como a gente sempre diz aqui, nossos embasamentos absurdamente científicos, detalhados depois de ler milhares de livros. Não é isso é ironia, por favor. Mas eu acho que, assim, quando você lida com vidas, né? Com histórias de vida, por exemplo, todo o questionamento do Churchill ser racista, etc. Não vou nem entrar no mérito dos argumentos A ou B, contra, a favor. A questão é que a gente lida ali diretamente com toda uma parte da sociedade que foi, eu tô falando do racismo em si, que foi excluída historicamente, né? É muito diferente, eu acho, hoje, atualmente, a gente colocar essa discussão em prática e falar que lá na frente vai ser diferente, porque hoje a gente tá lidando com vidas. A sensibilidade de tudo hoje é muito grande. Com certeza absoluta. Então, assim, você tem um movimento hoje para que você consiga protagonismo, para que você traga direitos de volta não, né? Que você dê direitos que nunca foram dados. Então, e que essas pessoas, por mais incríveis que tenham sido as obras delas lá atrás, elas também perpetuaram para um problema que até hoje, com 200 anos 100 anos de humanidade, a gente não conseguiu mudar.
tá? Eu acho que... mas eu acho que... Só pra eu encerrar, eu acho que assim, esse ponto de lidar com as vidas, ou por exemplo, seja com o movimento feminista, seja com a questão do racismo, e tudo isso que envolve hoje a valorização de movimentos que sempre foram renegados pela sociedade totalmente, é muito importante. E eu acho que nessa era que a gente tá hoje, de julgamentos aceleradíssimos, né, de tudo que acontece, eu acho super comum acontecer esse tipo de coisa. Só que eu acho que o momento histórico que a gente tá vivendo é um momento claro de que governos totalitaristas, pessoas e movimentos supremacistas que são racistas, que têm uma veia de fascismo ali dentro, estão se aproveitando de símbolos e de pessoas que um dia sequer concordaram com esse tipo de coisa, ou viviam simplesmente pelo contexto histórico. Por isso que eu acho que vale o questionamento, entendeu? Não tem que cancelar, não tô dizendo que tem que cancelar o Churchill ou que tem que cancelar fulaninho e ciclano, não é isso. Eu só acho que o questionamento é válido. E eu acho que o questionamento é muito válido hoje, porque esse tipo de questionamento vale a pena. Esse tipo de questionamento a gente vai mostrar o que estava errado na história e o que a gente tem que aprender lá pra frente. Porque as pessoas hoje questionam se a Terra é redonda. É o que a gente tava falando. Então, tipo, esse é o tipo de questionamento que o ser humano historicamente fez pra melhorar o seu comportamento. E não perguntar se a Terra é redonda ou não. A gente chegou num momento onde a verdade comprovada não existe mais. Tipo, as pessoas realmente tratam a narrativa como uma verdade. E aí não dá pra isso acontecer mais. Então, eu não acho que a gente tenha que execrar, mas eu acho que essa revisão, dependendo de onde ela vem e dos movimentos que pedem esse tipo de questionamento, vale a pena parar e escutar, sabe? E eu acho também que a questão de animais, por exemplo, lá no futuro a gente vai ser tratado como gente bizarra mesmo, homem das cavernas. Gente bárbara, assim, isso, né? Gente mas é porque hoje a gente não enxerga que a comparação de vidas, ela é equivalente, porque hoje uma pessoa vai te falar, porra, Rolandinho, você tá comparando a vida de uma vaca com a vida de uma pessoa, né? Provavelmente então, alguém vai falar assim... E não é o que eu tô fazendo, né? Eu tô dizendo que pessoas no futuro talvez comparem, porque o que a gente não consegue... E a gente tá... o que a gente não consegue É uma analogia só pra tentar trazer como exemplo. Exato, né? é porque o que a gente não consegue ter consciência é que o nosso mundo, ele, principalmente agora nessa era que é da pós-verdade e do ressignificado das coisas, ele é uma criação nossa em conjunto. Então, os símbolos que são do certo e do errado, eles flutuam, cara. E assim, hoje no mundo, existem culturas que fazem coisas que aqui na nossa cultura não são consideradas corretas, ao contrário, são horríveis, mas a gente tem essa proteção cultural, né, que fala, não, beleza, mas é a cultura deles, então a gente vai permitir que aquilo exista dentro daquele núcleo, porque a gente tem que respeitar. Por quê? Porque talvez, da visão daqueles caras, a nossa cultura também seja algo horrível. E eu acho que a gente não consegue projetar isso com o tempo, sabe? Então, só endossando, né, o que o Thiago tava falando, eu concordo. Eu acho que, assim, é muito mais importante esses movimentos que são segregados, marginalizados, questionarem e ganharem seu espaço, do que a gente, se o saldo negativo for acidentalmente, a gente passar por cima de algumas figuras históricas e derrubar uma estátua ou outra, que daqui de 10 anos você fala, não, pô, mas essa aí talvez fosse bom ter deixado de pé, eu acho que ainda tá super positivo. O exercício aqui é plenamente teórico. Exatamente. É justamente pela complexidade do debate que ele tem que ser feito tão minuciosamente assim. Eu concordo 100% com o Thiago, acho que é super válido o questionamento, acho que mais do que válido, ele tem que ser feito, só que eu acho que a maneira como você faz ele é o que muda a parada, entendeu? Tipo, você puxar muito mais pro racional do que tentar colocar o emocional em cima disso, sabe? É tentar entender o porquê que as coisas aconteceram dessa maneira, sabe? O porquê os valores eram assim e porquê que, sabe, como que a gente saiu disso e como que a gente evoluiu pro que a gente é hoje e como a gente ainda tá em evolução e tem muito pra evoluir ainda. Não é querer relativizar qualquer coisa. Claro. Longe disso. Até porque, enfim, hoje em dia, como o Rolandinho falou, né, que você tem muitas culturas completamente distantes da nossa e que pra nós são coisas absurdas, tipo comer coração de galinha. Se você come coração de galinha, parabéns, você é satanista. Você... Isso é um ritual satânico que você tá fazendo. Tenho que falar isso aqui. E o Rolandinho também falou de casos próximos ali, até de familiares, né, que você identifica o tal do racismo velado. Eu acho que é uma maneira equivocada de você colocar isso em palavras, né, você falar, pessoas são racistas, pessoas não são racistas. Eu acho que, não sei se eu concordo tanto com você ir pro
né, com o perdão do trocadilho, né, não é tão preto no branco assim. Eu acho que existem pessoas que lutam contra o racismo e existem pessoas que não. E porque o lance de ser estrutural diz que, sabe, eu mesmo, quando eu vejo o meu comportamento de 5 anos atrás, eu falo, caramba, esse tipo de pensamento não era legal. Esse tipo de pensamento não era bacana, sabe? Eu era muito mais intolerante sobre alguma coisa, eu era muito mais ignorante sobre isso, eu não conseguia ver por essa maneira, eu não conseguia ver por isso. Então, por isso que é muito importante a gente coletar pontos de vista, e daí que vem a importância de não querer apagar a história, né? Porque é importante você mostrar a coisa pelo que ela é, sem querer maquiar, mas mostrar, sabe? Pra você conseguir, de fato, entender todos os lados. Inclusive, eu revi o Infiltrado na Clã esses dias e acho que é um filme que faz isso de maneira magistral, sabe? Que ele consegue colocar você em todos os pontos de vista possíveis, assim, sabe? Que você não concorda, obviamente, mas você consegue, parece que você consegue entrar dentro de cada perspectiva da coisa, sabe? Do lado da culpa, do lado da autossabotagem, daqueles mesmo que estão lutando pela sua, né, pela sua causa, do lado dos opressores, e que isso tudo, que é legal na sabe, arte, tem... né? Você consegue ver Cara, assim, ela é consegue maravilhoso, simular maravilhoso. perspectivas, né? Eu acho que esse é um exercício muito legal. Eu queria, inclusive, aproveitar e pegar carona nisso que você tá falando agora, pra saber a opinião de vocês de um caso recente aí, não sei se vocês acompanharam, que é o lance lá da J.K. Rowling twitteira, e das últimas coisas que ela tweetou. Mas o que eu queria saber, na real, é o seguinte, né? Eu vi assim, resumindo pra quem tá assistindo, se alguém não souber, J.K. Rowling fez uns tweets, porque, se eu não me engano, tem uma matéria de um site britânico que falou assim, vai ter uma política X pra pessoas que menstruam. E aí ela se sentiu incomodada com isso e falou assim, olha, eu gostaria que usasse a palavra mulher. Eu me identifico com essa palavra e assim, eu sinto que toda a luta feminista tal, tem a ver com você ser mulher, com você menstruar e tal. Ela fez um tweet meio assim, o que obviamente, né, bate de frente com várias questões do LGBTQ+. Nossa, eu nem sei se eu falo certo essa sigla inteira completa. Mas... Cara, você falou bastante letra, deve ter incluído todo mundo. Então, e tem muitas questões, né, com as pessoas trans, tal, e começou uma super discussão. Mas o que eu fico, assim, que eu acho que a gente perde a mão, é que eu vi muitas pessoas, inclusive pessoas próximas minhas, falando assim, não, a J.K. Rowling é uma desgraçada, essa mulher, mano, alguém vai lá e dá um tiro nessa mulher, tipo... Meu, é por isso que é complicado. Eu consigo passar 30 minutos falando mal da J.K. Rowling. Tipo, as pessoas... Sabe aquela coisa? Eu consigo passar 30 minutos falando sobre filmes do Nolan, mal da J.K. Rowling. Aí, cara, eu parei e fiquei pensando, né? Por mais que a J.K. Rowling tenha feito uma declaração totalmente infeliz, e eu nem vou entrar nessa questão, se é infeliz ou não, ela é uma pessoa que, tipo, faz uma super filantropia. Eu acho que ela tem uma história de vida que é mega interessante também, né? Porque ela venceu na vida depois de passar por um monte de coisa. Tipo, ela é um ser humano, tá ligado? E eu acho que ela, pois se é, for colocar então, num espectro, ela é um ser humano muito mais pra um ser humano da hora do que pra um ser humano lixo. E o que eu sinto é que as importante, o que é importante entender é que essas coisas não acontecem por acidente, né? Toda essa construção de vida dela não é acidental, sabe? É importante olhar pro valor que isso tem. Que é um ser sabe? humano, Mesmo né? ainda que ela cometa erros, exato. E o que eu acho mais engraçado é assim, a gente tá falando sobre pessoas trans, que é uma ideia, é uma discussão muito recente, cara. Tipo assim, tem vertentes feministas que batem de frente, tá? Eles ainda estão chegando em conclusões, tal. Então, o que eu penso é, a gente trata essas figuras, eu acho que a gente vai tratar as figuras históricas, a gente vai tratar as figuras muito famosas e os digital influencers também, dessa forma. São, tipo, seres na cabeça das pessoas totalmente unidimensionais, e a única coisa que representa eles é a última notícia, tá ligado? Então, quer dizer, a última declaração invalida toda a história de vida da pessoa, entendeu? Então, longe de mim diminuir a luta das pessoas trans, que eu sei que passam por uma barra sinistra durante a história toda e hoje ainda, né? Mas eu só acho que essa acidez, esse jeito, esse discurso de ódio, principalmente em temas que são tão complexos, cara, eu tenho certeza que eu não tenho gabarito pra falar sobre pessoas trans sem cometer deslizes, tá ligado? Exatamente. Eu acho a pessoa corajosa talvez... de ir lá e falar sobre isso, entendeu? E assim, eu prefiro que a nossa sociedade seja feita por pessoas que têm a coragem de questionar as coisas, de falar assim, não, calma aí, será que não tem que chamar de mulher mesmo? Ou não?
o que vocês acham? Tipo, a gente não pode... mas eu acho que é isso. Eu entendo o raciocínio, eu entendo, mas o problema, no caso da J.K. Rowling, eu acho, é muito... É que ao mesmo tempo que ela questiona, ela invalida, sabe? O problema foi a essência do discurso dela, que ela invalidou o direito de pessoas trans se identificarem como mulheres ou homens, etc, etc. Eu acho que tá muito pessoa, mais né? no teor do tipo discurso... assim, ela invalidou no discurso dela, né? Você diz, Isso, dela. Mas é um debate público, né? Tipo, ela faz um statement e as pessoas respondem, a gente vai construir, assim, né? É isso que eu fiquei imaginando que seria algo mais saudável um pouco. As pessoas podem até ser enfáticas, mas não odiar, né? Sei lá. Eu entendo. Eu só acho que a invalidação do movimento, quando ela faz isso indiretamente ou não, guardadas as devidas proporções, de novo, é como se o Bolsonaro viesse e trouxesse novamente aquelas declarações dele que gay não é gente, etc, etc. Tô exagerando, tá? Mas eu tô querendo dizer como que ficam em patamares parecidos quando a gente invalida algum tipo de movimento. Tô trazendo aqui o outro lado pra gente poder discutir lógico, isso, porque eu acho que o jeito que esse tipo de movimento é abordado hoje, eu concordo que é recente, as pessoas não sabem, a maioria das pessoas não sabe como receber a informação e muitas delas não sabem como dar a informação também. Então é algo que a gente tá aprendendo com o tempo, né? Só que a definição do caráter de uma pessoa e da história dela pelo último tweet é uma parada muito complexa e é muito da nossa geração mesmo, sabe? A gente vive por narrativas imediatas. Cara, acontece uma coisa no Twitter hoje, amanhã, 4, 5 horas da tarde, praticamente isso morreu. Mas pra pessoa que passou aquelas 24 horas, você praticamente morreu durante aquele momento. É um negócio muito louco como a gente acelera esses julgamentos. É como, voltando na questão de revisitar a história e tudo mais, sobre obras, né? Falando da J.K. Rowling, por exemplo, de revisitar obras, revisitar filmes e tudo mais. Teve eu até falei isso aqui no Senhora uma vez. Eu viajei pro Vietnã há alguns anos e passei alguns dias em Ho Chi Minh, que é a capital do sul do Vietnã, digamos assim. Isso que ela sofreu bastante com a guerra. E, cara, tudo que eu vi, visitei, conversei e aproveitei lá, eu conheci um mundo, uma história que eu nunca tinha visto na minha vida, porque toda a história sobre a guerra do Vietnã, ou a exploração, ou tudo que aconteceu durante aquele período da década de 70 principalmente, eu consumi a partir de uma visão totalmente ocidental e dos Estados Unidos, principalmente no cinema, né? Que em uma época... Da indústria, Da indústria, que durante um momento me mostrou a imagem do americano tentando levar a paz pro mundo, e quando eu cheguei no Vietnã e eu fui ver as coisas, cara, era exatamente o oposto. E aí eu não tô falando um é certo, outro é errado. A questão é você entender qual é o contexto histórico onde as coisas estão inseridas. E com isso eu quero dizer o seguinte, pode ser que daqui a 20, 30, 40 anos a gente veja filmes da década de 90 e da década de 80 que são, na maioria deles, tem um teor muito machista, sexista, o jeito que as mulheres são colocadas e tudo mais, e que a gente vai ter que revisitar tudo, mano. É igual você assistir American Pie hoje em dia, eu já acho bizarro, e eu achava lindo. Sim. Entendeu? A galera não assiste assim, Friends, cara. Tipo assim, né, Friends já tem questões, e olha que era uma série que tava tentando discutir, tipo assim, eles erram a mão tentando, dá pra perceber que eles estão querendo experimentar, assim, os limites da coisa, tá ligado? E mesmo assim, as pessoas não assistem. E eu enxergo certa nobreza nisso, como o Rolandinho falou, até de valorizar a coragem de pessoas como a J.K. Rowling, apesar de achar ela meio louca, né? Tipo, eu acho que é muito válido o lance de você sempre saber, né, da possibilidade de você estar errado, né? Você tem que ter a humildade de questionar as coisas aberto a entender outros pontos de vista, né? Por isso que é tão importante a exposição de perspectiva, né? Como eu citei o Infiltrado na Clã, como, né, várias outras coisas fazem, como próprias reflexões que você faz sozinho na sua casa, às vezes podem te levar para outras perspectivas que fazem você entender melhor outras realidades da qual você não participa. E a realidade que a J.K. atacou ali, né, que feriu, acredito que mais diretamente a comunidade trans nesse episódio específico, é uma realidade da qual ela provavelmente é completamente desconectada, sabe? Mas na visão dela, ela é conectada com o feminismo, né? Então ela sentiu que aquilo ali ofende então ela vê essa polarização, entendeu? Ela se vê
ela fala, não, sabe, não, então é isso ou é isso. Porque, são dois sabe o lados, que eu tenho que acontece? assumir um lado. Eu acho que, tipo assim, a gente aqui tem uma certa rede, a gente atinge as pessoas, né? Óbvio, é uma coisa microscópica, tipo, no meu caso eu tenho total consciência que o impacto é quase nulo, eu vivo numa bolha, né? Eu recebo muitas respostas e dá a impressão de que aquilo ali tem alguma... Tá tudo bem. Né? Mas, algum ok, impacto, né? Exato. Mas a gente vive nessa insignificância, né? De tomar na cabeça e não conseguir mudar nada. A JK, no caso, ela vira notícia mesmo. Ou até o Felipe Neto, né? Que, tipo assim, tem que tirar o chapéu nesse quesito, né? Ele tem muita abrangência, atinge muita gente. Mas, assim, a gente já sente como é que é quando você fala alguma coisa e você está errado na internet. E é por isso que, tipo assim, a gente até tinha conversado que o tema ia ser sobre ídolos e quem que você admira, tal. E eu fiquei pensando sobre isso antes da gente gravar. E as pessoas que eu mais admiro, assim, que eu pago pau, assim, eu falo, pô, caralho, esse mano é foda. São as pessoas que, tipo, aceitam entrar nessas dinâmicas de confronto onde claramente você não vai ganhar nada e elas fazem isso só por Os caras batem de frente mesmo assim. E assim, eu não tô transformando a J.K. Rowling numa heroína. Dane-se a J.K. Rowling agora, mas eu tô querendo dizer que, tipo, cara, ela é, sei lá, mano, bilionária, milionária, sei lá, não sei quanto dinheiro que ela tem. Ela já escreveu a porra do Harry Potter, tá ligado? Tipo, ela já... Ela não precisava tá fazendo porra nenhuma. As pessoas falam assim, e as pessoas, cara, elas imaginam um mal e um bem infinito pras figuras célebres. Enquanto, na verdade, são pessoas normais. Então, tipo assim, as pessoas acham que a pessoa malvada, ela é infinitamente má, e a pessoa boa é infinitamente boa. Só que, por exemplo... fada sensata, como eu adoro esse termo. As pessoas falam assim... dá vontade de pular do prédio. A J.K. Rowling pega personagens da saga dela e fala que é gay, que é trans, tal, porque ela quer sei lá, o pink money, eu não sei qual é que é a cor do dinheiro. Meu, tipo assim, quanto mais eu vivo, eu tenho a humildade de enxergar em mim coisas podres que eu reprimo, mas que eu sei que são, mano, instintos animais, coisas que tem em mim, e tipo, eu acho que é até uma maturidade você saber que você é um humano, tá ligado? Um animal humano que tá ligado? Que tá propenso a fazer merda. E tipo, claro. eu também passando pela minha vida, conquistando coisas, eu percebo que existe um teto, cara, aonde as pessoas vão subjugar a moral delas simplesmente pelo dinheiro. O que eu tô querendo dizer assim, mano, é muito mais provável que a J.K. Rowling pegue um personagem e transforme ele em gay, pra que a comunidade gay sinta lá uma referência no cara, do que ela imaginar que 15 gays a mais vão visitar o parque do Harry Potter. Então as pessoas, elas vão por um caminho, tipo, elas imaginam... Elas viajam, né, na real, do tipo, pra conseguir encaixar esses símbolos nas narrativas que elas querem ter referência dentro da internet e tal. Eu acho que... Tipo, diga aí, fala aí. Eu só ia dar um outro exemplo nessa linha, que é eu vou pagar pau pra bilionário aqui agora, não sei se é permitido, mas tipo, que é a história do Bill Gates, tá ligado? Tipo, o Bill Gates é um cara controverso pra caramba, mas eu gosto da biografia dele, eu acho ele um cara foda. Por quê? Eu acho animal também. Porque o mano é bilionário. Velho, ele tem acesso a tudo. Ele é uma pessoa que, tipo, assim, os meios com que ele conquistou isso, você pode questionar. Mas eu acho nobre o fato dele, hoje em dia, ser uma pessoa mais velha e estar dedicando a vida dele pro tipo de filantropia específica que ele faz. E as pessoas olham pra uma figura dessa e falam assim, meu... O dinheiro do cara, o cara poderia distribuir pelo mundo. E assim, eu vi até o documentário mais recente que saiu sobre ele, e ele prova por A mais B que isso não é eficiente, sabe? Ele fala assim, se eu pegar toda a minha fortuna e tentar resolver o problema do saneamento básico da África, por exemplo, eu consigo causar um impacto de 5 anos e depois volta. Eu tenho que, com a minha inteligência e com os meus recursos, tentar resolver o problema de verdade e não simplesmente dividir o meu dinheiro, sabe? E eu olho pra história do cara e penso assim, cara, é muito mais provável que ele esteja sendo sincero, e mesmo que ele esteja correndo num pensamento errado, a intenção dele seja boa, do que ele ser um bilionário que quer realmente ganhar mais dólares e... Você entende? Eu não sei porque a gente implantar o comunismo e dar vacinas com chip. Com chips que vão controlar a mente de toda a população, porque afinal é isso que ele tá fazendo, né? Caso você não saiba, o Bill Gates é o maior comunista, esse é o grande plot twist de 2020, né? Bill Gates é comunista... Isso, né? Ele está implantando chips na cabeça de todo mundo, porque esse é o grande plano dele, ele quer controlar a humanidade como se fôssemos fantoches. E eu acho que você agora é uma vítima do sistema. Só uma coisa antes da gente ir pra parte final, que eu acho que é, principalmente pra galera que tá escutando, eu sei que o impacto que a gente tem é pequeno, mas eu acho mega importante de tudo que a gente fala aqui, tudo isso eu acho que o Lucas falou bastante, o Rolandinho também, de como é importante a gente questionar as coisas e estar propenso a ser questionado, né? De como que essas coisas precisam ser revisitadas.
E a coisa mais eficiente pra isso tudo são esses movimentos sociais, né? Do tipo, por exemplo, teve uma atitude de um dos fundadores do Reddit, que é marido da Serena Williams. Ele saiu do Reddit, ele se aposentou do Reddit, porque não tinha nenhuma pessoa negra no board do Reddit, e ele, a partir daquele momento, ia dar todo o lucro dele. Cara, esse tipo de atitude, por mais simbólica que ela pareça só no momento, é importante. As pessoas precisam se questionar e revisitar as coisas mesmo. Esteja aberto a escutar quem passou por problemas. Esteja aberto Exatamente. a escutar para quem viveu uma vida diferente da sua. Escutar é a parada mais importante do mundo, porque hoje a gente só fala. Tipo, a gente aqui no Senhor Cara, vem falando, isso... entendeu? Tipo... Exatamente. Isso é uma coisa que eu ia falar sobre o Rolandinho, que eu acho que é uma das qualidades que faz eu ser mais fã dele. Que ele é muito bom escutador. Tipo, e isso acho que é uma grande... Eu nem sei se essa palavra existe, se não existe. Ouvinte. Também, mas ele é um cara que sabe escutar, sabe? O Thiago também, até porque senão não teria um canal com ele, né? Não me caso com qualquer um assim. Mas eu acho que é uma das melhores qualidades que você pode ter, principalmente em tempos como esse, sabe? Onde a gente tem tanta informação vindo de tanto lado e o quanto é importante a gente criar um senso pra conseguir filtrar essa informação. E o Rolandinho falou muito da J.K. Rowling aqui, o que pode dar a entender pra alguns que ele tá defendendo o que ela falou, que ele tá passando pano, né? Como o pessoal gosta de falar. Mas se você parar pra pensar por 10 segundos, você já vai conseguir, com o seu próprio intelecto, aí que eu confio que você tem mais de 3 neurônios, entender que não é isso. Exato. Né? E que, na verdade, essa coragem que o Rolandinho falou, dela chegar e falar, e que pelo menos as pessoas estão expondo pontos de vista, sabe? É muito mais interessante do que ela ter isso e guardar pra ela, porque pelo menos ela tá propondo um debate, mesmo que, sabe, às vezes ela não quer debater, mas quando você joga um negócio na internet, ele vai ser debatido, principalmente se você é alguém do tamanho da J.K. Rowling. E pessoas chegarão até aquilo e vão aprender pelo errado. E aprender pelo errado é uma maneira muito eficiente de aprender, E Lucas, sabe? E eu acho que esse... Oi. Você falou que eu sou um ótimo ouvinte, né? Eu tô te interrompendo. Mas é que assim... Cancela essa porra. Não, primeiro, eu só queria dizer que assim, eu nem sei se é mais benéfico a J.K. Rowling falar uma groselha ou não falar. Eu não sei no sentido de que eu realmente não consigo medir isso, se é melhor ou se é pior. Eu acho que o exercício mais importante é a gente entender se a intenção é massa, entendeu? Assim, eu acho que é isso que a gente tem que pegar um pouco mais leve, porque senão as ideias elas vão ficar muito estáticas, as pessoas não vão mais ter... Principalmente as pessoas que podem fazer alguma diferença, elas vão preferir ficar em silêncio, eu acho, entendeu? E eu acho que a gente talvez perca um pouco, né, com essa questão. O silêncio é como o Martin Luther King falava, né? Tipo, eu fico preocupado com... Não é com o barulho dos maus, mas com o silêncio dos bons, né? Do tipo, é muito importante falar, se posicionar e tudo mais, mas sempre estando aberto a aprender, sabe? Do tipo, eu vi também o exemplo do Porta dos Fundos outro dia, que fez um vídeo infeliz em relação à gordofobia e tudo mais, e mano, foi lá e se retratou, e tudo mais. Eu acho que é esse tipo de atitude que precisa ser tomada, do tipo, que a gente precisa revisitar esses nossos conceitos. E o que eu quero também, pra deixar mais claro ainda pra galera que escuta, e eu acho que eu levo muito isso em casa e com a minha família, não quer dizer, cara, que você tem que escutar e dar palco pra pessoas que desvalorizam a vida e o movimento dos outros, sabe? Do tipo, a gente vê muita gente hoje falando de... É por isso que é importante o desenvolvimento do senso crítico pra você conseguir filtrar as coisas na sua vida, né? Lógico. É por aí. E eu acho que o resgate, né, a gente vê muitas coisas que acontecendo aí, né, principalmente nesse ano de 2020 que tá sendo meio maluco, que fazem a gente questionar se será que a gente como espécie, né, perdeu a humanidade em algum momento e se isso tem resgate, né? Eu acho que o resgate da humanidade começa com você tentando resgatar a sua própria humanidade, né, tentando entender que esse lance de fada sensata, né, é um negócio totalmente ilusório, né, justamente já puxando o gancho do que o Rolandinho falou, de que é muito importante você estar ciente que por ser um ser humano você tá propenso a fazer merda, e isso é totalmente natural, né, e eu sei que esse negócio de falar de resgatar sua própria humanidade é fácil, né, quando você tá numa posição de privilégio máximo, que é o meu caso, mas você tem, tipo, você querer se autodenominar uma fada sensata e dizer, eu não sou machista, eu não sou homofóbico, eu não sou racista, eu não sou nada, tipo, como assim, sabe, você tá se colocando num andar, você entende que a tolerância e compreender que o mundo precisa de igualdade, isso se dá através
através de um conhecimento que você, né, você conseguiu chegar. E você tá querendo, principalmente num país desigual como o Brasil, cobrar a mesma velocidade de chegada a esse conhecimento que você teve para todos os outros, sabe? Então eu sou o cristalzinho de luz, eu sou a fada sensata, porque eu não sou machista, eu não sou nada. Você que é, meu amigo, ó, você é um lixo, você tá, sabe? Eu acho que não é assim. Como eu falei, eu acho que é importante, não é importante se autodenominar não machista, não racista, não homofóbico. É importante se denominar alguém que luta contra isso, sabe? Luta contra o machismo dentro de você, porque também é um negócio estrutural. Luta contra a homofobia dentro de você, porque também é algo que a gente tem aprendido a lidar recentemente e é algo estrutural, que foi, né, apedrejado por muito tempo aí. Então, na verdade, todo grupo de minoria, né, sofreu muito e cabe a nós ter a sensibilidade de entender que tem pessoas que vão demorar mais pra entender, mas que uma hora todo mundo vai ter que entender, senão vai todo mundo morrer. Eu vou rimar com você. Eu assim, concordo muito, Lucas, e eu acho que a gente tá caminhando aqui pro final do papo. Eu queria dizer assim, espero não ter sido mal interpretado novamente, porque esses assuntos são muito delicados. Eu acho que realmente a gente tem um longo caminho pela frente. Então já peço desculpas de antemão já, se alguma groselha foi dita aqui. E a gente tava falando sobre ídolos. Eu acho que a gente é muito injusto às vezes com as nossas figuras brasileiras que merecem, sabe, um destaque foda. A gente dá muito palco pra galera ruim e a gente esquece, sabe, de revisitar e assim, realmente prestar uma homenagem. E assim, eu como fiz letras, eu sou fascinado pela história do Machado de Assis. Tipo, é o meu autor predileto da vida. E ele era um cara, tipo, preto, pobre, tipo, o pai dele era pintor, ele teve uma educação super precária. E, eu adoro os prodígios, né? Com 15 anos ele já fez a primeira publicação dele e conquistou cargo público, depois ele foi ascendendo socialmente aos poucos. E, cara, na época... Imagina ser primo do Machado de Assis, né? Que merda. Total, mano. Na época dele, a questão racial deveria ser muito mais latente do que hoje em dia. Mesmo assim, o cara teve cargo muito público. Mais. E assim, ele fundou... Se você pensar que 10 anos atrás já era muito mais latente, Exatamente. Imagina, sabe? Tipo... Não, e tipo assim, ele fundou a Academia Brasileira de Letras, ele, cara, passou por todos os gêneros literários que existem. Inventou o alfabeto, o cara é uma máquina. Não, é sério, ele é muito foda. E assim, eu acho inspirador a gente olhar, tipo, pro nosso quintal. Porque às vezes a gente paga pau pra uns gringos, sabe? E, mano, o Brasil tá cheio de gente fera, mano. Tem Cartola também, que morreu pobre, era um cara fudido. Sei lá, eu acho que a gente precisa realmente tem vários. reerguer nossos ídolos. Tem vários, totalmente, tem vários. E assim, de novo fazendo o outro lado aqui. Eles mesmos também vão passar. O próprio Machado de Assis, outro dia, estavam questionando como o racismo estrutural tá escancarado em muitas das obras dele, né? Porque, óbvio, né? Era a vida que o cara vivia. Era tipo, o contexto histórico onde ele estava inserido. Então... você vê esse racismo estrutural partindo até das pessoas que sofrem com o racismo, né? Sim. Que isso, vou citar mais uma vez o infiltrado na clã aqui, de falar que um dos lados, né, de você ser um norte-americano negro, né, um estadunidense negro, é você viver com essa pressão de que você tem que se adequar aos padrões dos Estados Unidos, sabe? De você a negar as suas próprias origens, né? Cara, então, você tem um pouco disso em você mesmo. Tem muitos desses casos, cara. A gente pode fazer um programa só pra discutir sobre o Michael Jackson, por exemplo, e como a família dele tratou esse tipo de coisa. O Tyler Perry, por exemplo, que é um dos maiores produtores de cinema dos Estados Unidos, que faz só comédias hoje, né? Hoje muito mais, assim... Muitas comédias voltadas para a comunidade negra e ele tem sempre as melhores bilheterias nos Estados Unidos, localmente. Tudo isso reflete questionamento de movimentos sociais, evolução de uma sociedade como um todo. Então, assim, é muito importante a gente valorizar esses momentos, essas mudanças. E sempre... Mano, sério, tenta pensar um minutinho antes de fazer algumas coisas, sabe? Escuta, tenta passar um dia sem você precisar cancelar alguém, sem você precisar chamar alguém de... Porque, assim, Entende que se você não passou 5 anos na faculdade de Direito e estudou mais uma porrada de livro, você não é juiz Imagina da vida de ninguém. Imagina se 1 milhão de pessoas fossem vasculhar o seu passado, as suas conversas no Messenger. Imagina que quando você pega esse seu dedo fedido pra apontar pra alguém, tem 4 apontando pra você de volta. Seu comédia, seu nóia. É isso. Mas, pô, eu acho que o papo do senhor é exatamente esse. É da gente se questionar daqui... Mano, eu fico imaginando daqui a 3, 4, 5 anos...
quando a gente fizer outro Senhora e tal, conversando, a gente vai questionar muitas das coisas que a gente viu também nos primeiros, sabe? É a mesma coisa que eu revisitar qualquer vídeo que eu fiz há 5 anos, há 6 anos, 10 anos, sei lá. Daqui 5 anos a gente vai olhar esse vídeo e vai falar, ó lá, 3 branco bobo falando Exatamente. de racismo. Lá. Pode ser que isso aconteça amanhã, na real, né? Então, eu já tô fazendo isso agora, na verdade. Não, especificamente isso, eu acho que já vai acontecer. Porra, mas mano, é foi muito foda, Rolandinho. Obrigado demais. Espero que você possa voltar pra discutir outros assuntos com a gente. Quem sabe um filme do Vamos Nolan. falar mal de Star Wars, Rolandinho. Pode me chamar. Isso aí é fácil, né, mano? Tem que pegar, vamos pegar o próximo filme do Nolan, que é o Tenet, que vai vir aí em julho. Aí a gente pode falar mal do Nolan, que ele tá querendo fazer as pessoas voltarem aí pro cinema, e ao mesmo tempo falar de como a maioria dos filmes dele não é tão bom, não é tão boa quanto o povo acha. É uma. Ah, cara, você é hater do Nolan, mas ó, eu vou te falar... Ele é. Mas eu vou te falar que eu acho nobre umas coisas que o Nolan faz, cara. Ele tenta fazer uma ficção científica um pouco mais acessível. Não é que eu mais gosto, mas... Eu acho interessante. Eu acho isso também. Ele faz ficção científica pra burros, e é por isso que eu gosto. Entendeu, pra Thiago? isso... Às vezes eu não consigo acompanhar o seu intelecto. Não é pra intelecto. burro, ele não faz... Não, pra burro é sacanagem. É mais acessível. Mas na boa, se for pra fazer assim, ele tá gastando muito... Mano... muito dinheiro, muito marketing, fazendo muito confete, entendeu? Vai ler O Astronauta do Maurício de Souza aqui, tipo, é mais complexo do que ele tá fazendo, entendeu? Mentira, não é? Eu gosto de alguns filmes do Nolan. Eu gostaria que todo mundo gostasse do Blade Runner 2049, mas infelizmente as pessoas nem ficam na sala de cinema até acabar o filme, então... É difícil ficar, Isso é meio foda. Mas, ó, já fica tem que rolar a violência. Já fica o convite aí, então, e, mano, obrigado demais pela tua participação, muito foda. Olha, eu agradeço Valeu, demais, Rolandinho. adorei, Obrigado, gente, mano. Valeu de verdade, tô sempre aí, e é isso aí, é nóis. Valeu! Falou!